Ainda avançamos devagar. Eu encurto e eu estico os cabos para espremer toda a gota de suco desse vento ainda verde. O nariz apontado pro desejo, não tem atalho, mágica, túnel secreto, escada rolante escondida, elevador. Cansada ou descansada, com raiva ou sem, a gente vai seguir o tempo. Eu sinto que a minha língua é o meu lar. É na minha língua que eu encontro conforto, na minha língua que eu me sinto eu mesma, na minha língua que eu reconheço meu tom de voz. E quanto mais eu aprendo outras línguas, quanto mais eu sinto conhecê-las, mais eu me sinto em casa no português. A minha primeira viagem aconteceu quando eu encontrei pessoas que não colocavam barreiras nesse plano, pessoas que me incentivavam, que acreditavam mais do que eu. O Henrique era um seguidor do canal do YouTube que, através de um e-mail, me convidou para ir para a Noruega. Ele falou que ele tinha um barco que estava lá e que ele nunca usava e que, se eu quisesse, eu poderia usar. Eu achei meio suspeito e eu meio deixei meio de lado. Mas logo depois da primeira quarentena que teve na França, na pandemia, meus planos mudaram um pouco. Então, subitamente, a ideia de ir para a Noruega e usar um barco de um desconhecido pareceu muito mais interessante. Eu fui para lá e, chegando, o Henrique me disse que ele não vai mais me emprestar o barco dele e que, ao invés de me emprestar o barco, ele vai me emprestar o dinheiro para que eu possa comprar o meu próprio barco. E disse que, para eu ser comandante, eu precisava arcar com as dores e com os custos e com as consequências dos meus próprios erros, e que era assim que eu ganharia confiança para fazer cada vez mais as decisões por mim mesma. Aos poucos eu fui me apropriando desse objeto que seria a minha primeira grande escola de navegação. Então fui criando com esse barco essa relação em que a gente fazia parte de uma coisa só, porque o barco, para avançar, precisava de mim, que o guiasse, e eu, para poder ir longe, precisava desse barco que me portasse. E quando eu comecei a me aproximar da França, que era o lugar onde eu fazia os meus estudos, o lugar onde eu estava morando, eu senti um enorme prazer de começar a ouvir francês no rádio. Eu senti uma grande alegria de saber que eu estava chegando em casa, e foi quando começou a nascer o plano de ir mais longe nesse barco. Achei que ele ainda mereceria conhecer a minha casa original. Begmelen de Tigre-d'Eau pour SCVHF. Tigre-d'Eau de Begmelen, bonjour, Floritaire, monsieur. Merci, bonne journée à vous. Également. E a única pessoa da minha família para quem eu contei desde o início foi a minha avó. E ela deu o nome pro barco, que é Sardinha. Achei importante que eu pudesse chamar por um nome que fosse na minha língua. E que fosse no diminutivo, porque não tem nada mais português para mim do que o diminutivo. E que terminasse com a letra A, que fosse um nome feminino. Para que esse barco pudesse ser minha amiga.
Manhã de quarta-feira. Eu saí ontem, acho que eram umas 16 horas. Durante a noite teve bastante vento. E eu avancei bem rápido. Eu deveria ter ido mais pro sul, mas como o vento tá me ajudando muito na direção que eu queria ir, eu só segui em frente e não pensei muito no futuro. E agora eu tô numa calmaria que era prevista, que eu poderia ter evitado, mas não evitei. E às vezes me digo que é muita sorte eu poder ter tanto tempo à disposição. Ser obrigada a não fazer nada, obrigada a ficar no mesmo lugar olhando o céu, observando as nuvens, observando as ondas. Talvez nenhum outro momento da vida eu tive tanto tempo disponível pra só avançar junto com o bar. Grados, 0,0 minutos norte, 0,15 grados, 23,8 minutos oeste. Buques en la zona, mantengan suficiente resguardo. Penso na minha avó, que amontoa todas as roupas no ombro só antes de pôr pra secar. E passeia pelo quintal com aquele pote de sorvete cheio de pregadores. Quando é um dia bonito de sol assim, dá vontade de ir bem mais longe com o bar. O sol é bom, mas pode ser cruel. Fico pensando em como meu pai conseguiu atravessar o Atlântico remando sem passar protetor solar. 100 dias debaixo de um sol. No nível da água, que reflete os raios, de manga curta. Será que o sol de 30 anos atrás e o de hoje são o mesmo? Será que eles queimam igual? Acabei de ver que tem um furo que se formou na vela mestra, porque a cruzeta fica encostando na ponta da vela dos dois lados, e aí, bom, como a gente andou muito de popa com a vela muito aberta e eu não achei que isso ia acontecer, isso aconteceu. Então, a solução é ou baixar as velas e fazer o reparo, ou subir no mastro, como não é muito alto, e o mar tá relativamente calmo, tem algumas ondas, mas elas têm um período bem grande e não tem muito vento. Eu vou fazer isso agora, e pra mim já serve de treinamento também. Não tem barcos ao redor, então acho que é o momento pra fazer isso. E acho que depois vai ficar pior. Aqui é a reparação que foi feita com muito cuidado e carinho. Agora a gente vê se ela aguenta ou não. Esperamos que sim. Aproveitando já que estou aqui em cima para fazer uma visão geral de onde a gente está. Eu gosto de navegar em solitário. De certa forma, eu sinto que quando eu tô a sós comigo e com o barco, eu viro um pouco bicho. No começo são pequenas ousadias. Comer direto da panela, dormir sem escovar o dente. Passa dias sem tomar banho. E até a proa do barco engatinhando para evitar o risco de cair da borda. Comer almoço de café da manhã. E jantar mingau de aveia. Dormir quando dá vontade, esteja noite ou esteja dia. Gritar bem alto, sabendo que ninguém mais vai me ouvir.
gente tinha esse hábito à noite, de manhã, na cama, de juntar as meninas e ficar contando as histórias. A Marina conta as histórias dela, ela é uma super velejadora, e eu ia contando as minhas histórias. E de repente, a primeira reação delas na Antártica que eu achei engraçada, que um dia uma delas falou: nossa, papai, mas era tudo verdade. Eu acho que a história da nossa família sempre teve ligada ao mar e aos barcos, porque quando a Tamara nasceu, a gente já frequentava o estaleiro, onde estava começando a ser construído o veleiro Paraty 2. Nada mais justo do que 8 anos depois a gente poder fazer uma grande viagem a bordo, né, em família. Era como se houvesse uma parte do mundo que ninguém conhecesse, que fosse só nossa. Foi muito mágico, assim. Eu tenho um pouco a lembrança de que era o nosso segredo na Terra, em família, era esse lugar e essas experiências que a gente viveu lá, que ninguém pode repetir, ninguém nunca mais escorregará nos mesmos icebergs que a gente escorregou, ninguém nunca mais verá, será acordado pelas baleias da mesma forma como a gente foi. Eu percebi que se nós fizéssemos registros diários, essa viagem nunca terminaria. E foi em livrinhos como esse aqui que as meninas começaram a todos os dias escrever algum texto daquela experiência que elas estavam vivendo. A gente foi para a Antártica, não lembro se foi a primeira ou a segunda vez com as meninas, e ela escondeu dentro do meu barco um Optimist. Se ela me pedisse para levar eu falei: Marina, um Optimist é o menor barco de regatas do mundo. É um caixotinho quadrado desse tamanho assim. E quando a gente chega na Antártica, de repente ela um dia monta um Optimist. E as meninas velejaram ao sul do Círculo Polar Antártico, na Baía Margarida, no meio das focas leopardo, dos pinguins, das baleias. E aí eu fiquei bravo. Não porque ela levou escondido, fiquei bravo porque se eu soubesse que ela ia levar, eu ia falar para ela: puxa, Marina, vamos levar 2 Optimists e vamos fazer uma regata de Optimists na Antártica. Seria o máximo. Então o bom humor dentro do barco é importante. Quando as meninas nasceram, o Amir levou a porção de cabos de barco e decorou o quarto dela no hospital com corda de barco, para um lado e para o outro, que vinha na cama, parecia uma teia de aranha. O pessoal entrava, inclusive as enfermeiras entravam no quarto e diziam: o homem é louco. Todo enrolado de cordas. Quebrou uma peça do dame de vento. Droga. Tá escuro, eu não consigo nem ver qual é. O que eu faço? Tô com a mão na barra do leme. Não posso sair daqui. Se eu sair daqui, as ondas pegam a gente de lado. Eu tenho um pacote de jantar entre as pernas. Ele vai esfriar. Não tenho mão suficiente pra enfiar a colher dentro do saquinho e jantar. Eu tô com muita fome e não posso comer. Eu não controlo mais nada por aqui. Não tem vento e o barco segue o rumo que ele quer. De noite era difícil dormir, porque nos poucos e curtos intervalos de sono
Várias lembranças, várias ideias, várias preocupações, formas e rostos de pessoas vinham na minha cabeça. Eu não conseguia esquecer tudo e mergulhar no sono. Tive sonhos e pesadelos. Sonhos tão reais quanto o lugar onde eu estou. Que tinham barcos para todo lado, boias para todo lado, balizas verdes e vermelhas, sinais de perigo isolado. A maior parte deles não estava na carta, não tinha IS, e eu precisava ficar acordada o tempo todo. E eu não tinha um segundo de descanso. Um segundo para ir na frente do barco e desenroscar um cabo preso. Um segundo para descer e buscar meus óculos. Tinha muito vento nesse pesadelo. Quando o despertador tocou, eu acordei aliviada e com medo. Que ao redor estivesse igual. É a primeira vez desde que parti que não vejo barcos ao redor. Vejo só o horizonte, claro, azul e infinito, para todos os lados onde eu olho. Eu acho que a gente foi mostrando para ela, não fomos mostrando o caminho, a gente foi mostrando só as janelas. E ela foi fazendo de cada janela uma portinha para sair por conta própria. Eu sei que ela tem uma espécie de adoração pelo pai, mas ela percebeu que não ia receber nada na bandeja. E quando eu disse não para ela podia ter se bravejado, não sei o quê. Ela sorriu e foi procurar o seu próprio caminho. O desafio tem sido bem diferente do que eu tinha previsto. Achei que os desafios maiores seriam os problemas técnicos do barco, o mar, o vento, as ondas. Eu peguei ondas grandes que me assustaram bastante. Eu peguei ventos fortes que também me surpreenderam. Eu quebrei alguns equipamentos que eu não queria ter quebrado, até o leme de vento. Sofreu um pouco mais e me deixou na mão. Mas acho que os maiores desafios têm sido bem mais emocionais do que técnicos e materiais ou meteorológicos. Oi, Tamarita. Oi, Henriquito, tô te atrapalhando? Não, tudo bem. Eu ia começar a trabalhar. Mas tudo bom? Como estamos?
Estamos bem. A gente passou um fim de semana sem o barco, ainda bem. Não aguento mais. Ainda bem, né? Então o Guilherme foi te visitar, sabe? Que bom, né? É, muito bom. Foi surpresa ou não foi surpresa? Foi um pouco. Médio? Uhum. Daí pegou hotel e tudo? Não, mas pelo menos eu fiquei um pouco longe do barco. Por que você tá chorando? O que foi? É bem cansativo. Cansa, né? Uhum. E assim, bom, uma coisa que eu tava pensando que a Eva que me lembrou, essa perna de 8 dias é tipo 1/3 do Atlântico, tipo um terço, não é pouca coisa, sabe? Não é 10%. 1/3. Eu acho que 1/3. assim, a gente fez 850 milhas, mas assim, dava pra ter feito em acho que menos 700 e pouco. De 400 é quanto? É 1/5, não? Foi, sim. É bastante, sim. E assim, essa perna já foi meio punk, porque foi com viradinha, com tal, perto da costa. Eu tô vendo que o mais difícil do Atlântico vai ser, tipo, você ficar sozinha mesmo, sabe? Ter vários SMS, mas não é a mesma coisa, né? Quando eu estou navegando e eu tô longe da costa e não tem mais internet, em sinal, só tem 4 pessoas que sabem, que podem me contatar. Por mais que outras pessoas saibam onde eu estou, eu não... Pra mim isso não importa, nem tem como ter essa informação de quem tá me vendo e quem não tá. Eu só tenho um objetivo muito claro, que é de um ponto a outro. E daí de Las Palmas você vai pra Cabo Verde, né? Pra Mindelo. Yes! Tá bom. Olha... E daí pra Mindelo você vai pra... Recife. Nossa, domingo tem um mini tornado perto de Mindelo. Domingo... Nossa, real, olha só. Caramba, eu não queria estar lá. Mindelo. Olha! Tornadinho, ó. É engraçado ficar adulta fazendo algo que é um sonho de criança. E às vezes eu me sinto tão criança quando eu tô andando de barco, porque, querendo ou não, meu barco não é tão grande frente aos mares onde a gente tem andado. E eu sigo fazendo as coisas que eu fazia quando era criança, eu sigo desenhando, escrevendo. E contando e ouvindo histórias e brincando muitas vezes, mas com brinquedos um pouco mais arriscados. Eu espero que a viagem me traga aprendizados e ensinamentos importantes para poder fazer as viagens seguintes. Não gostaria de ser uma navegadora de uma viagem só.